Olá, seja bem-vindo a mais uma Manhã com Cristo. Tudo bem com você? Como vão as coisas? Já se lembrou de agradecer esse dia maravilhoso? Estamos de volta ao cenário antigo, a sala da minha casa, porque o calor está um pouco mais ameno e a gente consegue fazer aqui na sala, que eu acho que fica um cenário melhor, né? Não uma parede branca atrás de mim. Mas aqueles dias que eu fiz no quarto é porque tava muito calor, né? Então agora tá um pouquinho melhor, então vamos fazer aqui na sala, que eu gosto mais. E vocês? Preferem aqui no quarto ou tanto faz? Já agradeceram? Eu tô tomando um chazinho aqui, ó. Vocês já agradeceram o café ou o chá ou sei lá o que você tomou hoje ou está tomando? Então, hoje eu tenho um texto, Deus tocou no meu coração para eu ler um texto para vocês. Eu vou ler um versículo, mas eu vou contar a história desse texto para vocês. Jesus estava andando, né? Ele tinha descido do barco e aí chegou o chefe da sinagoga e se prostrou diante dele, Jairo, e pediu para ele ir lá olhar a filha dele, que a filha dele estava enferma já para morrer. E ele então clamou a Jesus para ir até lá para curar a filha dele. E Jesus, caminhando, indo para a casa de Jairo, uma multidão imensa acompanhava ele e espremia ele naquela multidão. E nesse caminho, eu já falei num vídeo aqui, uma mulher que sofria de uma hemorragia já fazia muitos anos, acreditou que se ela tocasse no manto dele, ela seria curada. E ela foi curada. Ela foi curada e ele sentiu o poder saindo dele. E ele perguntou: quem que me tocou? E os discípulos falaram: mestre, mas com tanta gente te espremendo por todo lado, o Senhor vem perguntar quem lhe tocou? Todos lhe tocaram, né? Mas ele sabia que tinha sido um toque diferente, então ele olhava ao redor. E aí a mulher foi lá e falou para ele o que tinha acontecido e tudo. Aí nesse meio tempo, chegaram para Jairo e falaram: sua filha, por que incomoda o mestre? Sua filha já morreu. E aí eu vou ler o versículo. O versículo que eu vou ler é o 36. É o 36. Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo: não temas, crê somente. E eu quero falar sobre esse versículo. Nós que dizemos que acreditamos em Deus, que dizemos que colocamos a nossa esperança no Senhor, que dizemos que temos a Cristo como Senhor da nossa vida, muitas vezes nos atemorizamos diante das dificuldades, diante das lutas da vida, diante da realidade que se coloca no caminho da gente hoje, num mundo tão controverso, num país que vinha crescendo, gerando empregos, ganhando autoridade no mundo e de repente vai numa bancarrota que a gente não entende o porquê de estar tudo desse jeito, ou a gente tem medo de tudo estar desse jeito e se encaminhando dessa forma, ou a gente tem medo porque o dinheiro não vai dar para o fim do mês, ou a gente tem medo porque está diante de uma doença. E mesmo nós que cremos em Cristo, em algum momento tememos o desafio que de repente se coloca à nossa frente.
Desafio de um trabalho, de uma doença, de um conflito, ou nesse contexto mundial que eu falei para vocês, ou mesmo do nosso país. Mas Jesus está falando aqui para mim e para você, diante do desafio do seu dia também, do seu caminhar, da sua família. Não temas, crê somente. Vocês conseguem entender o quão é poderoso e maravilhoso esse versículo? Eu vou contar o restinho da história. Jesus foi para a casa do chefe da sinagoga, e quando ele chegou na porta, falaram para ele: tendo chegado à casa principal do principal da sinagoga, viu o alvoroço e choravam muito e tal. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e choram? A menina não está morta, ela apenas dorme. Aí riram da cara dele. Riram dele, mas ele sabia o que ele estava falando, porque ele é poderoso para nos dar muito mais do que pensamos, do que pedimos. A palavra de Deus também nos diz isso. Senhor tem poder para nos dar mais do que pensamos e do que pedimos. Então, eu tô aqui, pulando aqui para voltar à música, desculpa, gente. O Senhor nosso Deus tem poder para nos dar mais do que a gente pede, do que a gente sonha. Então a gente só precisa crer, é só crer. E Jesus está nos pedindo: não temas, crê somente. Às vezes não é fácil, porque o medo faz parte do ser humano. Mas mesmo quando você identificar que você está com medo de alguma situação, eleve seu pensamento ao Senhor, pare um momento no seu dia, naquele momento, e clame ao Senhor, que acalme o seu coração, que coloque esperança no seu coração, que coloque alegria no seu coração. E o Senhor, se você acreditar, se você crer, somente crer, Deus vai trazer vida a você, como trouxe essa menina que já estava morta. Mas ele fez ela dormir e levantou. Aí, tomando a menina pela mão, ele falou para ela levantar: eu te ordeno, levanta-te. E ela levantou. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. É esse o Jesus que a gente crê, esse o Deus poderoso que temos ao nosso lado. Então, crê somente e siga a sua vida. Crê somente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse algumas coisas, e sim todas as coisas. Então vamos acreditar. Eu vou orar por você. Querido Deus, Senhor das nossas vidas, Jesus, que tem o poder de nos dar vida, de nos dar alegria em meio à turbulência, de nos dar a vitória depois de uma luta. Senhor Jesus, venha, toque o coração de todos nós com a tua paz, toque o coração de todos nós com o teu amor, toque o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que a nossa fé seja alimentada, para que nós tenhamos curiosidade de conhecer a tua palavra e alimentarmos e crescermos a nossa fé em ti, Senhor. Querido Deus, abençoa o nosso dia, o nosso caminhar hoje, para que possamos colher vitórias ao final dele. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Então tome posse dessa oração, tome posse dessa palavra. Esse texto é lindo e poderoso. Tome posse dele e siga seu dia em paz e com alegria. Eu te espero amanhã para mais uma Manhã com Cristo. Não esquece de me dar seu like e compartilhar muito esse vídeo. Até lá!